Olá, eu sou Adriana Bittelman, coach, trabalho com inteligência emocional e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre alfabetização emocional. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional nas crianças. Quantas vezes você já tentou conter aquele ataque de raiva ou então fazer cessar aquelas lágrimas do seu filho com uma simples frase? Embora a intenção seja muito verdadeira, afinal ninguém de nós gosta de ver as crianças sofrerem, essa postura desperdiça a oportunidade de ensinar o seu filho a lidar com as próprias emoções e, consequentemente, de aprender muito sobre si mesmo. Reconhecer os sentimentos que nos afligem e encontrar formas saudáveis de expressá-los são a base da alfabetização emocional. Um conceito formulado lá atrás, na década de 90, época em que surgiram as primeiras pesquisas neurocientíficas para entender como o cérebro humano processa as emoções e os pensamentos. Essa ideia vem ganhando muita força. A alfabetização emocional, ela parte do princípio que assim como é possível a gente aprender a reconhecer as letras por sua grafia, então associá-las a um fonema, os sentimentos também podem ser identificados e atrelados a determinados comportamentos. Basta saber interpretar as reações que as emoções provocam em cada um de nós. Lágrimas de tristeza, sorriso largo de alegria, mãos inquietas de ansiedade, a voz que se eleva na hora da raiva. Nossas expressões faciais, nossos gestos, tom de voz e as palavras que a gente usa refletem o que a gente sente. Mas a alfabetização emocional, ela não se limita só a decifrar esses sinais. O conceito inclui saber comunicar os próprios sentimentos de forma adequada e produtiva. Perceber que as emoções influenciam as nossas decisões diárias e que é importante refletir constantemente sobre como nos sentimos em diferentes situações. Quando a gente adquire esse controle sobre as emoções, a gente pode tomar decisões muito mais saudáveis e conscientes, sem agir por impulso. Toda vez que uma circunstância desperta sua raiva e que você responde a esse sentimento agressivo com outra agressão, você perde o controle das suas emoções. Com a alfabetização emocional, que leva à educação dos sentimentos, a criança aprende a relevar. Ela começa a pensar que aquela pessoa que ofendeu, ela talvez não estivesse num bom momento, num dia bom, e aí adquire o controle das suas reações. E em longo prazo, a alfabetização emocional pode trazer para o seu filho o que a gente chama de inteligência emocional, que nada mais é do que a habilidade de lidar com os próprios sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas. Essa capacidade tem sido cada vez mais valorizada, tanto no mercado de trabalho quanto na própria vida escolar. Tem uma pesquisa feita por uma universidade nos Estados Unidos que encontrou uma conexão entre as habilidades socioemocionais durante a infância e o sucesso na vida adulta. Então, o que eles fizeram? Os pesquisadores acompanharam 800 indivíduos, primeiro durante a educação infantil e depois aos 25 anos de idade, e essa avaliação mostrou que aqueles que, quando eram crianças, já demonstravam mais disposição para ajudar, disposição para compartilhar, na vida adulta eles tinham muito mais chance de terem se formado, de terem conquistado um bom emprego. Em compensação, aqueles que, quando eram pequenos, apresentavam dificuldades na resolução de conflitos, dificuldade em dividir, em ouvir as outras crianças, eles tinham uma vida adulta com menor probabilidade de ter concluído a faculdade ou até mesmo a escola. Eles tinham maior propensão ao abuso de substâncias ilícitas e até problemas com a justiça. Esse e vários outros estudos comprovam o que os professores e os empregadores já perceberam na prática. Não basta ter conhecimento técnico, não basta ter bom raciocínio e uma formação sólida.
No mundo de hoje é imprescindível saber se relacionar com as pessoas. Talvez o maior ganho que a alfabetização emocional pode proporcionar seja o crescimento do seu filho enquanto ser humano. A criança que entende melhor sobre o seu próprio mundo emocional, ela tem uma chance muito maior de ser ela mesma. E isso tem várias implicações positivas. Crianças que dominam seus sentimentos, elas tendem a reagir menos intensamente às frustrações, elas desenvolvem uma maior autoestima, entendem melhor os comportamentos das outras crianças, se comunicam com mais clareza, estabelecem relações mais amorosas e colaboram mais com as pessoas à sua volta. Bom, a alfabetização emocional, ela também atua na promoção da saúde mental, um termo usado para descrever o estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue se desenvolver de maneira plena, utilizando suas próprias capacidades. A educação das emoções serve indiretamente como ferramenta para evitar comportamentos autodestrutivos, porque faz com que o indivíduo se torne mais forte, mais equilibrado para fazer boas escolhas. Muitas vezes, proteger a criança do sofrimento faz com que ela se sinta menosprezada. Para a gente, isso dá um alívio, mas a criança só entende o que está sendo compreendida, percebida, quando ela tem espaço para encarar aquilo que ela sente. Uma coisa é identificar o que gerou o sentimento, a outra é o sentimento em si. Se ela quebrou um brinquedo, por exemplo, pode ficar profundamente triste e um adulto pode olhar e pensar, nossa, mas é só um brinquedo. Só que para a criança isso significa muito. Por isso os pais precisam fazer um exercício de separar a causa do sentimento em si. E lembre-se, todo sentimento oferece ao seu filho a chance de aprender algo, mesmo que nem sempre pareça positivo à primeira vista e que nem sempre a gente consiga lidar bem com aquilo, que a gente fique com o coração apertado. A própria neurociência não coloca mais as emoções como raiva, medo, sob o rótulo de destrutivas. Elas agora são chamadas de emoções defensivas, por serem desencadeadas como um mecanismo de autopreservação frente a alguma situação adversa. Mesmo provocando algum mal-estar, elas podem ensinar e muito para as nossas crianças. Coragem sem medo vira imprudência, assim como tranquilidade sem uma pitada de raiva pode se transformar em passividade. E aprender a lidar com os próprios sentimentos não é uma lição exclusiva para os pequenos. Precisa também fazer parte do processo de amadurecimento dos pais. Da mesma maneira que não é recomendado minimizar os sentimentos das crianças, não dá para negar os nossos sentimentos. É fundamental que o pai e a mãe se sintam seres humanos e não super-heróis. Isso quer dizer que esse movimento de reconhecimento das emoções deve acontecer nos dois sentidos, dos pais para as crianças e também das crianças para os pais. A alfabetização emocional é também aplicar esse conhecimento sobre os sentimentos para melhorar a relação com o próximo. É assim que o seu filho vai começar a desenvolver a empatia. Demonstre que você tem dias de raiva, dias ruins, que você perde a paciência, tem vontade de gritar, mas que é possível se acalmar e assumir o controle das emoções, em vez de ser controlado por elas. Esse embate entre cabeça e coração, razão e emoção, é uma questão que o seu filho terá que aprender e balancear para o resto da vida. Mas, com a sua ajuda, ele pode estar mais bem preparado e mais confiante. Afinal, não há como controlar os sentimentos, mas é possível encontrar uma forma muito mais leve de lidar com eles. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no meu canal, aciona o sininho para receber as notificações e compartilha com alguém que você saiba que vai se beneficiar com esse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.
e um beijo bem grande.